Interessante também sobre a questão do sono, que o nosso irmão nos trouxe, né? E sobre o Senhor exortar a eles em vigiar. O discurso foi o mesmo para todos que estavam na sala. Foi longo o discurso, mais extenso, mas era essa doutrina sendo exposta. O que nós podemos ver aqui de diferença pode ser o lugar onde esse jovem estava. Nos fala que ele estava na janela, numa janela, assentado. E é interessante, né, nós pensarmos nisso, fazendo a aplicação, porque na janela, o que ele conseguia ver? Ele conseguia ver o mundo na janela. Então, esse vigiar que o Senhor Jesus nos disse, tem a ver com vigiar também aonde os nossos olhos estão e o que está sendo prioridade para nós. Certamente, se o Senhor e a sua palavra não for prioridade para nós, cairemos no sono desse mundo. O apóstolo exorta a que nós venhamos despertar. Despertai tu que dormes, porque existe os santos que estão dormindo. Não dormindo, né, como aqueles que dormem no Senhor, com seus corpos, né, mas as suas almas já diante do Senhor, gozando de delícias, né? Mas aqueles que dormem neste mundo com suas almas ainda em seus corpos. Que são esses justamente que tiraram os olhos das coisas do Senhor e estão ali debruçados, olhando e interessados no que está acontecendo neste mundo. Certamente a queda nunca será para o lado de dentro. Certamente será para o lado de fora. Nós temos uma figura disso quando nós lemos lá em Gênesis. Se o irmão Vinícius puder abrir. Gênesis capítulo 6, por favor, irmão. Versículo 16. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. O irmão pode dar uma olhadinha em uma outra versão, por favor? Deixa eu ver. Aqui, ó, essa acho que é Jerusalém, né? Deixa eu ver se essa está aqui. Eu acho que essa VC, mano, desculpa. Acho que ela está mais próxima do pensamento, né? Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Então, assim, o que nos dá a entender nesse versículo é que tinha uma janela na arca, mas ela acabava em cima. Por que ela acabava em cima, na parte mais alta? Porque eles que estavam dentro da arca, deveriam saber que existia coisa assim acontecendo ao redor, mas que os seus olhos deveriam estar em cima, né? Por quê? Porque é do alto que viria a esperança, que vinha a esperança deles. O tempo em que o Senhor faria descer as águas, cessar o dilúvio, né? Então isso é uma figura para nós em contrapartida ao que Eutico estava fazendo. Se tivermos que olhar para fora, não é para o mundo, mas é para o alto. Como somos exortados lá em Colossenses. Buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Se os nossos olhos estiverem fixados nas coisas que são de cima, e os nossos pensamentos estiverem nas coisas que são de cima, certamente não seremos tomados pelo sono. Pelo contrário, virá vigor e poder da parte de nosso Senhor,
para continuarmos na caminhada. Então, os nossos olhos estarão no extenso discurso, como disse o irmão Vinícius, mas será com gozo. Nós nem veremos a hora passar. Oxalá, irmãos, que nós possamos nem ver a hora passar nesse mundo e logo, logo estejamos diante do nosso Senhor. Que nós possamos nem ver o tempo passar e quando o Senhor nos chamar, nós falaremos: olha, Senhor, o Senhor nos guardou nesse mundo. E tão breve, como ele disse, eu vou, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo. Somente com os olhos no Senhor, irmãos, nós não veremos a ruína que está neste mundo, né? Não sei o que eles poderiam enxergar na arca se estivesse olhando para baixo. Certamente era a morte. Certamente era cadáveres. Certamente era o dilúvio ceifando as vidas. Mas se eles estivessem olhando para cima, eles estariam ansiosos na bem-aventurada esperança do Senhor cessar aquele dilúvio. E assim é conosco, irmãos. Se estivermos olhando para cima, nós estaremos desfrutando de cada porção daquilo que o Senhor nos deu. Cada maná diário, cada algo que vem do céu para nos sustentar neste deserto que ainda estamos. Que o Senhor possa nos ajudar a olhar para o local certo, a vigiar, a orar. Então nós estaremos guardados deste sono que tanto ataca os santos nesses últimos dias. Se nós pudermos também, irmão, abrir mais um texto, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, irmãos Vinícius, capítulo 12. A nossa porção fala que ele caiu do terceiro andar. E o discurso que estava sendo trago era pelo apóstolo que subiu ao terceiro céu. Se nós entendermos isso, pode ser desde o versículo 2, irmão, por favor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Existe mais alguns pontos aqui nesse texto, mas para não ficar estendido, quando vemos Eutico cair do terceiro andar e cair dormindo, né, como morto, no térreo, nós vemos o santo que está sendo exposto à revelação, à doutrina que vem do terceiro céu para nós, e esse cristão agora está dormindo porque ele passa a ser terreno. Nós estamos expostos, irmãos, porque quando Deus quis falar com Israel, ele levantou o seu profeta, Moisés, colocando no ponto mais alto daquele tempo, que é no Sinai, e lhe deu os estatutos. Mas quando Deus quis falar com a igreja, ele pegou o seu servo Paulo e levou-o ao terceiro céu e lhe deu a sã doutrina. E o irmão comunicou aos santos. Então, Eutico aqui também é essa figura daquele que estava desfrutando das coisas do terceiro céu, do terceiro andar, por assim dizer, a sã doutrina, mas que por falta de vigilância tombou e passou a ser terrenal. E o crente que é terrenal, ele está dormindo, porque ele só entende das coisas terrenais. Ele abriu mão, né? Mais um versículo, por favor, irmão Vinícius. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Por favor. Mais uma figura de um que esteve como Eutico. Fala assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Não fala aqui que Demas desamparou e deixou o Senhor. Não.
Mas ele desamparou e deixou a Paulo, uma figura da doutrina. Ele se desassociou do apóstolo dos gentios e amou o presente século. Essa é a figura daquele que deixou de desfrutar do que estava no terceiro andar e passou agora a estar caído, né? Caído, desculpa, não é esse o termo, mas passou a andar agora terrenalmente, né? É como os coríntios, né? Passou a ser carnal. Então, que nós possamos valorizar o que está sendo dito no terceiro céu, desculpa, no terceiro andar, que possamos perseverar e sair da janela, né? De deixarmos de nos ocupar com este mundo, de nos interessar por este mundo, porque nesse mundo só tem morte, esse mundo só tem inimizade contra Deus. Mas devemos olhar para dentro e desfrutar do que está dentro, das muitas luzes no cenáculo, da comunhão dos santos, do partir do pão e da voz profética e da voz vinda da sã doutrina para nós. Porque aí sim nós estaremos desfrutando daquilo que foi confiado em nossas mãos. Só algumas figuras também, mas que nós venhamos valorizar o que foi confiado em nossas mãos. O bom depósito, né, as delícias que foi dada a nós. Né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mesmo com pouca força, mesmo fraco, devemos agarrar e não negar o nome e a palavra do Senhor. E mais um versículo que me vem ao pensamento é: compra a verdade e de modo algum a vendas. Muitos estão a vendendo porque estão se debruçando na janela do mundo e estão amando o presente século.